Olá, pessoal, mais um podcast Pode Falar com a Elinho Naim. Hoje a gente vai entrevistar a Rosana Rodrigues, ela que é reitora, atual reitora da UENF, essa universidade tão importante para o nosso município. Então, curtam aí, vai ser um bate-papo muito bacana. A gente vai poder falar um pouco dela, ela é carioca, ela vai falar um pouco para a gente, e como está sendo a experiência de ser hoje a responsável pela UENF aqui em Campos. Rosana, obrigado pela presença, Papai do Céu abençoe. Estamos vindo aí no mês de maio, mês das mães, um mês muito importante. A UENF, essa universidade tão importante para o nosso município, e como está sendo ser reitora da UENF, uma mulher, acho muito bacana, depois de várias vezes reitores, né, na universidade. A gente veio do Raul, outros reitores que a gente já teve a oportunidade. Então, como está sendo essa experiência? E primeiro, antes, a gente sempre fala que aqui é indolor, não dói, passa muito rápido. E eu sempre pergunto, a Rosana, mãe de quem? Filha de quem? É carioca, a gente já tinha conversado aqui nos bastidores. Fala um pouquinho da pessoa da Rosana, para depois a gente falar dessa trajetória na UENF. Obrigada, Elinho. Um prazer ter a oportunidade de mais esse espaço para contar um pouquinho sobre a nossa universidade, para discutir esses temas relevantes de equidade de gênero. Então, eu te agradeço muito por me receber aqui, especialmente nesse mês de maio, como você falou, em que se homenageiam todas as mães. É, o formato do podcast é uma coisa interessante. A gente lembra antigamente dos programas de rádio, né, que a gente ouvia na infância, e agora num formato bem mais interessante, porque a pessoa pode escutar quando tem vontade, numa viagem, à noite, em casa. Então, muito bacana e parabéns por essa iniciativa também Obrigado. de ter essas pessoas conversando com você. Bom, a Rosana é filha de Maria Luzia Rodrigues, uma senhorinha de 85 anos hoje, é uma dona de casa, né, não tem nenhuma formação acadêmica, nunca frequentou a universidade, filha de Geraldo Rodrigues, 82 anos, também não tem nenhuma formação universitária, eles são mineiros. Viveram na roça uma boa parte da vida, depois foram para o Rio de Janeiro, onde, enfim, fizeram a sua vida e tiveram seus filhos. Eu tenho um irmão mais novo, deixar aqui um abraço para todos eles, meus sobrinhos, minha cunhada também. Eu não tenho filhos, não tive filhos, já tive enteados, né? Mas sou separada, né? E eu considero hoje que os meus filhos, além de todos os meus orientados que já passaram, né, pelo meu laboratório e hoje são doutores, mestres, graduados, estão espalhados aí pelo mundo, literalmente. Ontem eu recebi um parabéns muito interessante, que veio do meu vice-reitor me dando os parabéns por ser a mãe dos sonhos de todos aqueles que ingressam na UENF. Então, Verdade. é assim que eu me sinto hoje, né? Numa situação muito privilegiada, uma situação que veio depois de uma trajetória de muito trabalho e também de ter muitas oportunidades. Então, eu deixo aqui a minha homenagem a todas aquelas mulheres que batalharam antes de mim para terem visibilidade, para dizerem para as pessoas que as mulheres podem ser mães, donas de casas, irmãs, filhas, tias, madrinhas, sobrinhas, médicas, engenheiras, advogadas, arquitetas, produtoras rurais, agrônomas, Tudo que elas querem. e gestoras públicas e privadas, enfim, não há limites para aquilo que as mulheres podem fazer. Rosana, conta um pouquinho dessa trajetória. Você é formada, pós-graduada, a gente já leu um pouco do seu vasto currículo. Quando que você sai do Rio de Janeiro para vir para Campos? Foi em que período e qual foi essa definição de vir para Campos? Bom, eu vim para Campos há 30 anos. Eu tenho a 30 idade, anos? eu tenho a idade da UENF em Campos.
A história foi assim: eu tinha terminado o meu mestrado, o meu orientador lá na Universidade Rural, ele foi convidado pelo Darcy e toda a equipe que estava construindo uma nova universidade no Norte Fluminense. E todos os pesquisadores convidados, eles traziam as suas equipes, porque a ideia da UENF, a ideia dessa universidade era justamente fazer uma mistura entre pesquisadores renomados, com larga experiência em suas áreas, e jovens pesquisadores ainda em fase de formação, para que isso então se formasse na matriz que ia dar origem a essa nova universidade. A ideia do Darcy era que, quando esses pesquisadores de excelência saíssem da universidade 5 anos depois, 6 anos depois, já aposentados, muitos deles já vieram para cá aposentados, esses jovens então pudessem assumir as funções, as tarefas relacionadas a ensino, pesquisa e extensão dentro da universidade. Então, o meu orientador convidou um grupo de estudantes dele para vir para campus. Então, assim, eu comecei a vir para cá ainda em 92, quando nem se sabia exatamente onde seria, como seria e quando seria Seria. a inaugurada a universidade. Então, tem um arquivo, né, de fotos muito interessantes daquele período, né, em que a gente vinha para cá, ainda buscando um lugar e elaborando projetos para fundações, para o próprio CNPq, construindo projetos para serem apresentados nos mais diversos lugares para captação de recursos. Enfim, então a gente teve uma participação ainda nessa fase embrionária muito intensa, né? Como, na verdade, funcionávamos como assessores, então, do professor Dr. Newton Rocha Leal. Hoje ele está aposentado também, de vez em quando nos falamos, então, deixar aqui também o registro da presença dele, que foi a pessoa responsável por dar origem ao Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias, o CCTA, né? A minha formação é engenharia agronômica, e nós viemos então para sermos assim, né, aquelas pessoas que iam elaborar os projetos para a Desde formação do então, CCTA. nunca mais saiu de campus. Nunca mais saí, Permaneceu. nunca mais saí de campus. Aliás, eu conheço aquela história de quem toma água do Paraíba, não é? Eu Nossa. conheço essa história, não volta mais para o seu local de origem, né? A gente viu ali que a senhora fez mestrado, depois fez doutorado. Isso. Isso tudo fez com que a senhora quisesse também cada vez mais ocupar, né, outros espaços dentro dessa questão, desse trajetório da UF, né, de 30 anos. A senhora inicia antes mesmo da origem, né, como a senhora já disse, como pesquisadora à época, e depois vai construindo aos pouquinhos a própria carreira mesmo da senhora, até a senhora chegar a sub-reitora? Vice-reitora. Vice-reitora, Não, desculpa a não, pergunta. imagina, não. Então, essa história, ela começa quando a gente já ingressa na UENF com essa possibilidade de estar presente em vários momentos diferentes Da da universidade. discussão da criação da universidade. E aí é um processo que se dá quase que naturalmente, porque eu começo lá em 2001, como assessora da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, cuidando da iniciação científica. Depois, eu voltei para esse posto novamente, para coordenar o programa de iniciação da universidade, da iniciação científica. Depois, eu passei a coordenar o programa de pós-graduação em genética e melhoramento de plantas, sempre no intuito, né, de contribuir com alguma experiência, com algumas ideias, para o engrandecimento dessas iniciativas, né? Então, o programa de genética e melhoramento de plantas da UENF, por exemplo, é o primeiro a receber a nota 6 da CAPES numa escala que vai até 7. Então, 7 é a nota máxima, a gente já recebeu a nota 6, então isso é um motivo também de muito orgulho para nós,
ter um programa localizado no interior do estado, com essa visibilidade já internacional. Depois disso, eu assumi a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e aí eu atribuo muito esse convite que me foi feito pelo professor Passoni, então reitor à época, à minha trajetória dentro da iniciação científica como coordenadora e dentro do programa de genética e melhoramento de plantas, que é a minha área de atuação na pesquisa. Então, ele me convida para ser a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação. Passamos momentos dificílimos naquela gestão. Foi o momento em que o Estado do Rio passou pela maior crise financeira, orçamentária, Que ano política, isso? né? Isso foi 2016 e 2017, Sim, ainda sim. foi logo no início do mandato do professor Passoni, nós ficamos sem recursos para absolutamente nada, só para reforçar aqui que nós, inclusive, todos os servidores públicos do Estado ficaram sem salários por 4 meses. Então, foi um momento muito complexo nessa trajetória, né? E aí, isso também, essas dificuldades todas, elas te tornam uma pessoa mais forte e mais resiliente. Você aprende a lidar com essas adversidades de uma maneira mais corajosa, até eu diria, né? Porque há que se ter coragem para poder enfrentar um momento desse na história de uma universidade pública. Então, depois disso, eu fui candidata, juntamente com o professor Raul, à vice-reitoria, fomos eleitos. E dentro dessa trajetória aí da vice-reitoria, a gente enfrentou um outro momento super complicado na história da humanidade agora, que foi a pandemia do coronavírus, da Covid-19. Então, assim, em muitos momentos difíceis, a gente foi chamado para se apresentar, para dar a nossa opinião, o suporte e a ação mesmo, né? Determinar, realizar, propor ações que envolvem toda uma comunidade. E aí eu falo não só a universidade, não só a comunidade universitária da UENF, mas foi um momento em que nós tivemos que nos aproximar ainda mais das outras instituições de ensino e pesquisa, não só aqui de Campos, mas também do Estado do Rio e do Brasil, mas também tivemos que nos aproximar de uma maneira definitiva assim, e não dá mais para retroceder, a gente teve que se aproximar da comunidade de Campos e de toda a região norte fluminense. Aí sim, estabelecendo uma cultura de troca, uma cultura de intercâmbio, uma cultura de saber fazer, uma cultura de ouvir, de dialogar. Então, isso tem se transformado numa marca muito forte da UENF nesses últimos anos, nesses últimos 4 anos, principalmente. Rosana, me tira uma dúvida. Hoje como reitora, qual é o maior trabalho, vamos dizer assim, qual o maior desafio? É lidar com a universidade, com a questão administrativa da universidade, é lidar com o servidor de uma maneira geral, porque a gente sabe que todos os lugares existem bons servidores e maus servidores, existem bons policiais, maus policiais, bons políticos, maus políticos, ou seja, existe exceção em todos os lugares. Então, lidar com os estudantes, lidar com esses servidores administrativamente, de uma maneira ou não, você lida também com o Estado, né? Porque é prestador de contas do Estado. Ou seja, qual é o trabalho mais espinhoso de ser reitora de uma universidade tão grande, com tantos alunos, com tantos pesquisadores, né? Porque a UENF não só é uma universidade, mas também eu não sei se a FAPERJ está instalada ainda dentro da UENF, vários projetos ainda da FAPERJ. Então, qual é a maior dificuldade, dentre todas essas que acredito ser complicada, mas qual é a maior dificuldade de estar lidando? Porque você tem que ter um jogo de cintura de lidar com um pouquinho de tudo, né? Que hoje é a reitora de fato. Então, por mais que existem várias pessoas embaixo te ajudando, te auxiliando, como o próprio vice-reitor fez a homenagem como mãe de todas essas pessoas, como é lidar com isso?
Olha, Elinho, essa pergunta é muito boa e a própria pergunta já é um desafio, porque todos esses fatores que você aponta, eles são desafiadores. Então, primeiro, a gente tem que ter uma boa equipe trabalhando conosco, e aí eu deixo aqui também um abraço para todos os pró-reitores, diretores, os assessores, e os membros da comunidade universitária. A UENF, ela tem uma característica muito peculiar de ser uma universidade que todo mundo conhece muito bem a história, as pessoas que trabalham conhecem bem a história da universidade, e entendem qual é a missão dela, né? A missão de você, para além de formar recursos humanos altamente qualificados, nós temos que formar cidadãos extremamente engajados com o desenvolvimento, em especial o desenvolvimento regional. Então, é o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e, muito especialmente, o desenvolvimento aqui na região, respeitando-se as questões sociais, ambientais. Então, eu entendo que o nosso corpo, tanto o corpo docente quanto os servidores técnicos de laboratório, técnicos administrativos, Tem noção eles disso, têm dessa noção responsabilidade. de que fazem isso. Então, quando o nosso setor de compras compra um equipamento, ou compra um copo ou uma coisa mais simples, eles têm exata noção de que sem aqueles insumos, a história da universidade seria diferente. Então, eu vejo, como um reflexo disso, nós recebemos mais uma vez, a segunda vez consecutiva, que a universidade recebe a nota 5, que é a nota máxima, no Índice Geral de Cursos do MEC. Então, as universidades, Elinho, elas são analisadas por diversos rankings nacionais e internacionais. Mas o ranking que para a gente tem um significado muito forte é o ranking do próprio Ministério da Educação, porque ele nos avalia dentro de parâmetros em que todas as outras universidades brasileiras são avaliadas. Um ranking internacional, por exemplo, coloca a gente competindo com universidades do mundo inteiro. E nós sabemos que gestões em outros países do mundo de instituições de ensino e pesquisa e extensão são diferentes das nossas. Então, o ranking do MEC, ele nos interessa muito de perto, porque estamos em comparação com as outras universidades brasileiras. Então, no estado do Rio, hoje, existem duas universidades públicas com a nota 5, a UENF e a UFRJ. Então, nós estamos em muito boa companhia, entendo eu. Então, uma saudação aqui também para o professor Roberto Medronho, o reitor da UFRJ, e sucedeu aí a professora Denise, que hoje é a presidente da CAPES, que foi a primeira mulher a ocupar o posto de reitora na UFRJ em 100 anos de história da universidade. Então, a UENF ela foi um pouquinho mais rápida nesse aspecto, né? Com 30 anos elegeu a sua primeira reitora. Então, assim, a gente está aí dentro de um cenário bastante diferente. E dentro desses desafios que você aponta, lidar com pessoas é muito complexo, a gente sabe disso, Sim. né? Desde duas pessoas em casa, pais com filhos, irmãos. Imagina uma comunidade com 7.000 pessoas, né? Entre estudantes, servidores. Funcionários terceirizados. Exatamente, os nossos terceirizados, por quem temos muito carinho também, que prestam um serviço muito importante para nós. Então, eu diria que esse cenário de se lidar com as pessoas é o mais complexo. Agora, eu entendo que quando a gente estabelece um processo de comunicação transparente, acessível, que as pessoas sabem o que está acontecendo, o que está sendo feito, muitos desses desafios diminuem bastante. Nós temos muitos sonhos na universidade. Um deles é a gente poder aumentar o nosso corpo de servidores, tanto de docentes quanto de técnicos. O documento original da instituição fala em 600 docentes e 1.400, se não me falha a memória, servidores técnicos. Então, eu acho que esse é um desafio que eu tenho diante da nossa comunidade, não só acadêmica, mas também da região, porque a UENF ela tem um plano, ela tem um papel a cumprir com essa região, com outros municípios que
que tem no seu instrumento, né, no plano diretor da universidade, a presença da UENF de uma maneira mais definitiva em outros municípios. Então, eu acho que esse é um grande desafio, a gente poder contratar pessoas num estado que se encontra hoje em regime de recuperação fiscal, e que realizar concurso público é vedado, né? É praticamente impossível, enfim, embora todas as alegações que a gente tenha de crescimento são fundamentais. Nós, inclusive, temos uma campanha hoje em vários lugares onde a gente vai, então eu brinco sempre, não coloquem um microfone na minha frente que eu vou repetir o nosso mantra, que é: retirem a educação, a ciência e a tecnologia do Pacto de Recuperação Fiscal, para que a gente possa ter os investimentos necessários para garantir o crescimento econômico, social, ambiental, de maneira sustentável do Estado do Rio de Janeiro. Se nós impedirmos esse crescimento na área da educação e do desenvolvimento científico e tecnológico, o Estado ficará para trás. Dificilmente ele vai se recuperar. Eu falo muito pouco de política aqui no podcast. É uma questão minha pessoal mesmo, nunca... Eu não faço podcast e eu vou relembrar apenas uma fala. Eu sou filho de um radialista e fiz durante muito tempo programa de rádio. Então eu sou um apaixonado pelo rádio. E na verdade o podcast é um rádio mais atualizado, vamos dizer assim. E uma das coisas que eu sempre deixei claro na Câmara é que o Estado hoje se encontra como está, não é por causa da venda da SEDAI. As pessoas, a grosso modo, não têm a noção. O Estado está financeiramente há algum tempo com recurso e podendo ajudar os municípios por causa da questão da recuperação fiscal com o governo federal. E eu sou totalmente a favor da sua fala, porque, na verdade, educação é investimento. Exatamente. Então eu sou totalmente a favor, porque eu sempre falo, uso muito essa frase. A saúde, ela tem um remédio. A cura dos nossos problemas é a educação. A gente vive num país, infelizmente, muitas das vezes hipócrita. Acho que esse é o melhor nível. Acho que é a melhor palavra, não tem outra, infelizmente. Porque as pessoas não encaram muitas vezes várias coisas que deveriam ser tratadas como investimento, como custo. Eu falo muito do meu setor de entretenimento. As pessoas acham que é custo. Não é custo, é investimento. É o segundo maior PIB do Brasil. Chama-se entretenimento. Então as pessoas, elas não sabem separar o que é custo, despesa, e do que é investimento. Investir em alguém, em educação, em pesquisa, em qualificação profissional, em qualificação técnica, é investimento, não é custo. Então por isso que eu faço coro à sua fala, porque é mais do que justo de que o governo federal tenha sensibilidade, lógico, sendo feito pedido pelo Poder Estadual, mas tenha sensibilidade de não colocar tudo isso misturado. Ou seja, você ter hoje, por exemplo, contratação de maneira terceirizada. Ok, muitas das vezes é necessário, o Estado necessita dessa terceirização. Desde que seja para a área da educação e estando linkado também a concursos públicos da área da educação, não deveria ser realmente ter colocado isso. Porque você vê alguns argumentos acontecendo. Teve concurso público, acho, para a área militar. Salvo engano, teve concurso público para policiais militares. O que nada mais justo também. A gente precisa ter uma segurança cada vez mais forte no nosso Estado. Então, eu faço coro. Acho que a senhora está corretíssima nesse pedido, que eu acho que não deve ser da senhora, deve ser do rapaz da UFRJ e de outras universidades. Na realidade, isso é uma batalha que a gente está tentando levar em frente, né? Os reitores, em especial das universidades estaduais, cujos estados se encontram em regime de recuperação fiscal. Porque esse pacto
ele nos impede de fazer uma série de ações que levariam ao crescimento da universidade em curto, médio e longo prazo. Então, você veja só, eu vou te dar alguns números da UENF especificamente. A UENF hoje tem 318 docentes, todos com doutorado, todos em dedicação exclusiva. O professor da UENF não pode trabalhar em outro lugar, tá? Nós temos 550 técnicos nas mais diversas áreas, então, desde a pessoa que realiza a confirmação da matrícula do estudante, até um técnico que é responsável pela manutenção de um equipamento que custa R$ 2 milhões. Então, todos os níveis da área técnica são 550. Estamos muito longe do ideal, né? Que então, foi os 1.500 e 600. Isso. Então, isso para fazer o seguinte, olha, são 20 cursos de graduação, 16 programas de pós-graduação, todos credenciados pela CAPES, com nota 4 ou acima, mostrando aí a qualidade dos nossos cursos de pós-graduação, ofertados pela UENF hoje, alguns em área altamente estratégica, como o mais recente, que é o clima e energia. Nós estamos vendo aí a situação lamentável do Rio Grande do Sul. Então, pesquisas serão cada vez mais necessárias. Nós vamos precisar responder cada vez mais rápido e principalmente com planos de prevenção. Tá? Vai ter que ir muito além da mitigação, a gente vai ter que fazer prevenção, e para fazer isso tudo vai precisar sim de muita ciência. Então eu ia contando, né? Nós temos 20 cursos de graduação, 16 de pós e perto de 180 projetos de extensão em andamento em vários municípios do estado. A UENF está presente hoje em 14 municípios do estado do Rio de Janeiro, quer seja com o campus, onde o pessoal está presencialmente, ou em polos do CEDERJ, ou ainda em unidades experimentais em áreas estratégicas também para o estado. Então, você vê... No norte e noroeste aqui, é mais para... Olha, perto da nossa região aqui. Eu não vou saber te falar separadamente quantos polos a gente tem, nem quantos projetos de extensão. Isso é um levantamento que a gente está fazendo na página da nossa Pró-Reitoria de Extensão. Acabou de ser colocado, mas já precisa ser atualizado, inclusive. Já foi colocado lá um mapa do estado do Rio de Janeiro, você pode entrar e verificar onde temos projetos de extensão e cada um dos temas relacionados a ele. Pô, que legal, então, bacana. A gente está espalhado por vários municípios do estado. Eu mesmo tenho projeto de extensão que cobre Varriçai, Porciúncula, Itaucara, também a parte para o sul do estado. Então, a gente está presente em vários municípios e a gente observa que o nosso quantitativo de pessoas é muito pequeno para dar conta de todos esses desafios que a gente tem, e nós gostaríamos muito de estar presentes, levando a UENF, né, com mais ciência, mais educação, mais tecnologia, mais inovação a outros municípios do estado, mas para isso nós precisamos de investimento em pessoas e em estrutura. Então as pessoas me pedem, enfim, nós temos demandas várias, mas eu adoraria atender, mas nós precisamos de ter mais pessoas e mais estrutura, e para isso nós precisamos de investimento do estado. Né? Então, por isso a gente reclama, né? E faz aí essa medida de que retirem a educação, a ciência e a tecnologia do regime. Outras estaduais também passam por isso, né? Em Minas Gerais, no Rio Grande do Norte, no próprio Rio Grande do Sul. Então, é um movimento que é importante, porque a Universidade Estadual... E é importante e é justo, porque... é exatamente aquilo que a gente falou, é educação. Então, isso é investimento. Não pode ser tratado... lógico que existe o pacto. Eu acho que normas têm que ser seguidas, até porque o governo federal deixa de arrecadar muito recurso por isso, mas tem que haver critérios mais benéficos para o estado do Rio de Janeiro. E esse é por exemplo, importantíssimo, porque
pode ser que daqui a 5 anos você demore mais 50 para recuperar o que você perdeu em 5. Exatamente. Em investimento, principalmente em tecnologia, em ciência, de você deixar de dar um material de qualidade. Material que eu digo, gente, não é material físico, não. É dar àquele estudante ou aquele pesquisador algo que naquele momento, aquele investimento pode fazer diferença. E muitas vezes, se você não tem investimento, ele vai para uma área particular e acaba o Estado perdendo aquela pessoa qualificada. Veja só, essa é uma situação que aí envolve todo o Brasil. A baixa procura por cursos de licenciaturas em matemática, química e física. Há resultados que mostram que, muito provavelmente, daqui a 5 anos, você não vai ter professores de matemática, química e física suficientes para atender às necessidades do país. As pessoas não se formam mais nessas áreas. E aí tem uma série de levantamentos que mostram que vai desde a falta de... remuneração baixa. Isso, exatamente. A falta de condições de trabalho nas escolas públicas, não tem um laboratório de ciências, eles não podem levar o que aprenderam nas universidades para as salas de aula, eles acabam tendo que migrar para ensinar outras coisas. Então, e aí é o investimento na educação básica, que na verdade não devia nem se chamar básica, ela devia se chamar essencial. É a educação essencial, é ali que você vai começar a formar um futuro profissional, seja lá em que área for, seja e também nível técnico, nível superior, enfim. Sem esses professores qualificados em sala de aula, você começa a ver aí um desempenho muito abaixo do esperado, inclusive dentro das próprias universidades, né? Então, é uma situação que precisa ser olhada com muito cuidado pelos gestores públicos, o investimento na educação nos anos iniciais, né? Então, essa questão de levar a física, a química, a matemática, as ciências para as escolas desde os primeiros níveis, isso é uma situação urgente que tem que ser tratada com muita atenção. Depois vem os testes internacionais e aí mostram que a nossa qualidade no ensino cai todo ano. E isso tem uma causa, e as pessoas sabem a causa. O problema é ir lá atacar a causa e não ficar tentando resolver, né, maquiar isso lá na frente. A palavra correta né? é essa, maquiagem. Então, é uma situação assim que é complexa. E falando também, outro desafio, a gente estava falando sobre isso, né? Um dos nossos desafios hoje também, dentro de um Estado que está em regime de recuperação fiscal, é implantar o nosso novo plano de cargos e vencimentos na UENF, que não tem nenhuma alteração desde 2013, ou seja, portanto, há 11 anos. Isso é uma batalha que a gente tem travado, né, com muito diálogo, e vamos tentar caminhar para implantar esse último reajuste, foi 2013 mesmo. 2013, atendendo a uma legislação de 2006, ou seja, totalmente defasada. Então, nós precisamos, com urgência, que seja enviado para a Alerj a análise, né, para aprovação desse nosso plano de cargos e vencimentos. Rosana, passa muito rápido. Passa, né? Já estamos acabando. Queria te agradecer. Falar de educação, falar da UENF, acho que a gente teria uns 10 programas para poder ficar falando aqui. Tamanha importância dessa universidade. Um outro ponto que é muito bacana, que eu acho que vale ressaltar, você ainda que não foi na UENF, sábado e domingo à tarde, não tem nada mais gostoso do que ir ali na UENF, gente. É maravilhoso, aquelas sombras maravilhosas. Eu posso falar porque muitas das vezes eu brinco de bola com as crianças ali no gramadinho ali da frente da UENF. Ou seja, a universidade, ela tem esse papel de... E a senhora falou muito bem isso, né? Eu acho que a pandemia fez isso aflorar mais ainda, ou seja, a visita das pessoas à universidade, seja ele para a área de recreação ou para a área até de conhecimento, de conhecer a importância da UENF para campus, não só para campus, mas para toda a região. Então, agradecer a oportunidade, dizer que faço coro dessa solicitação, porque acho nada mais justo
acho que para toda a educação do Estado, mas principalmente para as universidades, que não pare o investimento, né? Parar o investimento em educação é um retrocesso gigante, né? Eu falo isso porque eu tenho formação, mas estou no mundo do empreendedorismo desde muito cedo. Hoje eu tenho 20 anos de empresa, eu trabalho da iniciativa privada, estou vereador, porque vereador a gente não é. Igual a senhora está reitora, Exato, a senhora é exatamente. servidora, com Isso, muito exato. orgulho, Uhum. e acho que educação, qualificação profissional, qualificação em renda, fazer com que as pessoas tenham o direito de estudar, tenham o direito de ter uma qualificação, isso realmente que é digno. Então, parabéns ao trabalho que vocês fazem. Eu sou um admirador do projeto da UENF como um todo. Frequentei durante muito tempo. Meu pai chegou há algum tempo a trabalhar na FENORTE durante alguns anos, então eu tive o prazer de estar um pouco lá, algumas vezes para visitá-lo dentro da universidade. E hoje eu tenho o prazer de levar meus filhos lá, como eu falo, como cidadão mesmo, porque é muito bacana. Vários projetos, a gente chegou a realizar alguns projetos também dentro da universidade, de cunho educativo também, de cunho para homenagear várias pessoas. A gente fez um projeto muito bacana, que foi homenagear todos os policiais civis e militares da reserva, não é? Foi muito bacana. Então, obrigado, que tenha bastante sucesso essa reitoria da senhora, que possa ser desafiador, porque é desafiador, a responsabilidade, acredito eu, muito grande. Lidar com o ser humano é complicado, eu falo isso porque eu tenho sócio no estado em vários lugares, e é sim o trabalho mais difícil, você lidar com o ser humano, lidar com desejos diferentes, mas que sucesso, acho que já está dando certo. Que, Obrigada. que bom que Campos não precisou demorar tanto tempo igual a UFRJ. Bom, eu novamente agradeço aqui esse espaço, agradeço a você essa oportunidade, né, de contar mais um pouquinho sobre a nossa universidade, essa universidade que está aqui em Campos para servir a essa comunidade, a essa sociedade que tanto brigou para ter uma universidade pública aqui na região, e nós seguimos aí com esse propósito de fazer essa universidade cada vez mais inclusiva, cada vez mais diversa e capaz aí de realizar os sonhos dessas pessoas. Então, eu agradeço e eu, na verdade, me sinto numa posição muito privilegiada. Tem muitos desafios, sim, mas é, de fato, um privilégio a gente poder estar à frente de um projeto com esse propósito de atender aos anseios de toda uma região, de todo um estado. Então, me sinto muito privilegiada e muito honrada. E espero poder atender a esses anseios, a essas ideias. E quero aqui também deixar claro, não só o podcast, o nosso mandato, também a questão do empresário, do cidadão, do que a senhora necessitar, a gente está à disposição também, que eu acho que nada mais justo do que a gente divulgar, mas também poder estar ali do lado a lado ajudando, porque a gente está ajudando a nossa cidade, a nossa região. Obrigado. Gente, esse foi mais um podcast. Pode falar com a Elina aí. Papo super interessante. Vamos fazer coro, sim, que o Estado consiga, junto ao governo federal, deixar a educação fora da questão da recuperação fiscal, que isso é muito mais do que justo, porque educação a gente sabe que não é custo, é investimento. Fiquem com Deus e até semana que vem com mais Pode Falar com a Elina aí. Fui.